Hebreus. Hebreus, capítulo de número 12. Iremos ler dos versos 1 até o 11. Hebreus, capítulo de número 12. Vamos ler dos versos 1 até o 11. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Hebreus 12, a partir do verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar, vamos pedir a graça do nosso Deus, neste momento que nós estaremos ouvindo a sua palavra nessa noite. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento que temos aqui. Momento no qual ouvimos a tua voz, como igreja do Senhor. Por isso tem misericórdia de nós. Nós nascemos neste mundo de trevas, e muito do que nós aprendemos até aqui foram mentiras que passaram para nós como se fossem verdades sobre nós, sobre o mundo que vivemos, sobre quem Tu és, sobre o que nós deveríamos buscar, Senhor. Mas são todas mentiras, porque vem de um conhecimento de um homem que abandonou o Criador, escolheu o caminho da morte, da destruição e da miséria. E nós colhemos esse efeito em nossas vidas hoje, Senhor. Por isso, dá-nos graça nessa noite, para que tenhamos ouvidos que sejam capazes de ouvir o que o Teu Espírito diz à igreja. E a Tua palavra possa destruir todas essas mentiras que estão enraizadas na nossa mente e coração. E somente a Tua palavra reinar absolutamente sobre quem nós somos. Dá-nos essa graça, Senhor. Nós precisamos de Ti mais do que tudo, porque se o Senhor não agir em nós, não há transformação de vida. E por isso nós nos voltamos a Ti, Senhor.
esperando ver o que o Senhor há de fazer em nós e através de nós, para a glória do teu santo nome. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Existe uma cena que talvez possa descrever você aqui nessa noite. Essa cena não é de alguém que abandonou tudo, que abandonou a sua fé. Não é uma cena de alguém que virou as costas para Deus. É uma cena de alguém parado no meio da estrada, respirando fundo, tentando decidir se ainda consegue dar mais um passo. Você não voltou para trás, mas também não sabe se você tem força para continuar no caminho. É como se nós pudéssemos imaginar uma subida de uma ladeira, de uma rua inclinada, que ela é longa. No começo, até que você está com fôlego para você começar, você está bem ali, e há sempre uma expectativa inicial, quando você chega na igreja. Às vezes, você tinha uma convicção profunda das coisas. E agora, você está no meio dessa ladeira, na subida, depois de um tempo não tem mais aquele fôlego todo, começa a cansar. As pernas começam a queimar, o peito começa a apertar, e você começa a olhar para aquele cansaço, que parece que nunca vai acabar, e você nunca vai chegar aonde você precisa. E a vida cristã, às vezes, se parece com essa subida de uma ladeira íngreme. Você começou na presença de Deus querendo mudar. Você queria servir melhor a Deus. Você queria vencer os pecados que estavam na sua vida. Você queria crescer. Você queria permanecer firme. Mas o que acontece ao longo da caminhada cristã? O que nós percebemos é que depois que você inicia, aparecem as tentações. E tentações que insistem em voltar, semana após semana. Você tem as suas orações que parece que não saem do teto, parece que Deus não ouve, parece que Deus não responde. Mudanças que acontecem na sua vida, que doem mais do que você imaginava que você iria passar. E em dias que continuar, pode parecer mais difícil do que começar. Talvez a pergunta que a gente acabe fazendo dentro de nós não seja: eu ainda creio? Eu tenho fé ainda? Não é essa pergunta que muitas vezes nos assola. A pergunta é: eu vou conseguir continuar? Eu vou conseguir continuar onde eu estou? E Hebreus, capítulo de número 12, vai falar com a gente exatamente nesse lugar. Por quê? Porque o texto, ele não trata a vida cristã como se fosse um passeio neste mundo no qual nós estamos. Nós vemos que o autor de Hebreus, aqui ele começa falando sobre o quê? Sobre uma corrida. Você vê a questão do peso, você vê a questão do pecado, você vê perseverança, você vê olhos fixos em Jesus e na disciplina do Pai. E a Bíblia, ela não vai romantizar a nossa caminhada. Ela não finge que Jesus é algo que é fácil de ser seguido. É alguém que nós decidimos e tudo se torna fácil na caminhada. Ela não romantiza isso para nós. Mas ela também não permite que a dor e o sofrimento e as dificuldades que você passa possam dar a última palavra na sua vida. E a pergunta dessa mensagem nesta noite é algo para nós refletirmos. Você vai continuar mesmo quando doer? Você vai continuar na caminhada de fé diante de Deus, mesmo quando doer e quando for difícil de seguir Jesus?
E Hebreus ele responde para nós: continue, porque o Pai está formando na sua vida uma fé que continua, mesmo quando dói. E a primeira questão que o texto vai tratar conosco a respeito dessa corrida que nós temos, que é mostrada como se fosse a corrida da vida cristã, nós precisamos entender que para correr bem, eu preciso correr leve. Se eu quero correr bem, eu preciso correr mais leve. Eu preciso tirar o peso que está roubando o meu fôlego, que está tirando a minha capacidade de correr. E aqui novamente eu chamo você a imaginar um corredor que ele está no meio da prova. Ele não está na largada quando todo mundo está feliz, todo mundo está contente, as pessoas aplaudindo porque está começando. Ele está quilômetros depois ali do início da sua corrida. E o que acontece? A garganta começa a secar, as pernas parecem que vão ficando mais pesadas e daqui a pouco está como chumbo, o peito arde, você está respirando cada vez com mais dificuldade, e a mente começa a sussurrar para você no meio do caminho. E ela diz: chega, você já fez o suficiente, ninguém vai te culpar se você parar agora. E isso vem no meio do caminho. E isso parece muito com a cena da vida cristã que nós temos. Porque quando você começa na fé, você começa com entusiasmo. Mas o entusiasmo que você tem no começo da fé, ele não vai eliminar a rotina que nós temos da fé. Quando nós precisamos entender que os dias da nossa vida, eles são comuns. Eles são comuns. E quando nós começamos a perceber que não vai ser só poder de Deus, transformação a todo momento, que eu tenho dia a dia, a rotina diária, começam a chegar as segundas-feiras, chegam os períodos de silêncio da parte de Deus, chega dias que você vem para a igreja, mas você canta e não sente nada. Você veio, mas não teve aquele ardor que você tinha no começo. Chega dias em que sua fé precisa continuar como? Sem música, sem as outras pessoas que estão buscando a Deus do seu lado, sem emoção e sem aplausos. E o que você faz nesse momento? É a hora que as coisas apertam. E é nisso que Hebreus ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas perceba algo, antes de falar sobre corrida, o texto vai falar de algo que precisa sair do caminho. E a palavra vai dizer o quê? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então aqui a palavra de Deus está dizendo que há coisas que roubam o nosso fôlego. E há pecados que prendem os nossos pés. Então há algo para tentar nos impedir de fazer aquilo que precisamos fazer. Que é correr a corrida cristã. Só que algo que nós precisamos entender é, o que é esse peso? Porque o peso, ele nem sempre vai aparecer algo escandaloso e grandioso. Às vezes ele parece algo que é justificável. Às vezes é aquilo que todo mundo ao seu redor está fazendo. Então parece algo comum. E muitas vezes o peso de manter uma imagem diante de outros, de uma família que não está mais vivendo a realidade da fé cristã, mas preserva uma imagem. A família sorri na foto, toda bonita, posta o almoço de domingo com toda a família junta, cumprimenta todo mundo na igreja, mas no sofá de casa, quando se assentam marido e mulher, filhos,
só tem conversa com irritação. Não tem mais alegria de estarem juntos. O peso é muitas vezes você abrir o seu celular ali e começar a olhar e falar assim, eu só vou descansar um pouco, eu só vou ficar um pouquinho aqui. E aí conforme vai passando o tempo, eu vou percebendo que a minha alma foi alimentada pelo quê? Por comparação que eu vejo no Instagram. Quando eu começo a ver a vida das pessoas, muitas vezes eu começo a ter inveja dos outros. Outras vezes meu coração se enche de ansiedade e distração. A mente ficou cheia diante do celular, mas seu coração ficou vazio, permaneceu vazio. O peso muitas vezes é o peso de viver respondendo a todas as coisas, tentando cuidar de todas as coisas, tentar resolver todas as coisas. Mas não ora mais a Deus, está em silêncio diante de Deus. Nós chamamos muitas vezes isso de responsabilidade, mas às vezes é só o medo que nós temos de perder o controle das circunstâncias da nossa vida. O peso muitas vezes que você carrega é o peso da aprovação dos outros. Você não consegue mais o quê? Fazer o que é o certo, sem imaginar quem vai gostar de você estar fazendo aquilo, quem vai odiar você por aquilo, quem vai criticar, quem vai perceber, quem vai ignorar. Eu começo a olhar só para os outros. O que vão pensar de mim? E essas coisas talvez nem pareçam pecado, um pecado aberto. Mas o que elas vão fazendo? Elas vão drenando a nossa alma. Elas vão nos esvaziando. Elas vão tirando a oração da nossa vida. Elas vão tirando a presença de Deus da nossa vida. Eles vão tirando a palavra de Deus da nossa vida. Essas coisas vão tirando o nosso descanso. E vão tirando, inclusive, a nossa obediência a Deus. Isso são pesos. Eles não te matam imediatamente. Eles vão tirando as suas forças aos poucos, para que de repente você acorde num dia e você não vai mais para a igreja, você não busca mais Deus, porque agora você se considera um desviado. Então muitas vezes é o peso que vai fazer isso na nossa vida. Não vai ser um pecado gritante. Vão ser coisas pequenas que vão te tirando da presença de Deus, até que você esteja completamente vazio. Mas Hebreus também vai falar para nós do quê? Do pecado. O pecado não é apenas uma mochila pesada que nós temos. É uma corda que muitas vezes enrola nos nossos pés. Ele não cansa a gente. Ele faz a gente tropeçar na corrida. É muitas vezes a amargura que nós alimentamos no nosso coração e chamamos de justiça. É a mentira que nós aprendemos a administrar, aquilo que eu posso mentir porque não vai dar nada. É o orgulho que muitas vezes nunca pede perdão para o outro. Às vezes é a impureza sua que está escondida. Os vídeos pornográficos, você está buscando coisas fora daquilo que é o padrão de Deus, e ela vai apagando a sua sensibilidade espiritual. É inveja que muitas vezes, silenciosa no seu coração ali, mas não consegue se alegrar com o bem que acontece com as pessoas. Muitas vezes é aquele pecado que nós não queremos abandonar, que nós queremos estar cultivando. E o que a gente faz com esse pecado? A gente tenta apenas controlar para que ninguém descubra. Mas eu continuo fazendo. E nós precisamos pensar nisso. Porque não é fácil. Nós temos uma luta contra o peso e o pecado. Mas isso acontece conosco. E a gente às vezes tem uma coisa assim de querer dar um nome bonito para aquilo que é errado de ser feito. Muitas vezes nós chamamos o controle que nós queremos ter de prudência, chamamos fuga de descanso, chamamos amargura de discernimento,
e chamamos às vezes até frieza espiritual de uma fase difícil que eu estou passando. Então nós queremos dar nomes mais bonitinhos, para que não seja tão terrível. Mas pense nisso. Uma pedra que está no seu sapato, pode ser uma pedrinha pequena. Mas no começo o que acontece? Você só sente que ela está incomodando. Mas ande quilômetros com aquela pedra no seu pé. O que vai acontecer? A pedra ela continua pequena, não continua? Mas a ferida no seu pé está cada vez maior. Então é isso que às vezes nós não percebemos. Que há coisas pequenas que estão produzindo feridas profundas. E talvez hoje Deus não esteja dizendo para você primeiro, corra mais rápido. Às vezes Ele pode estar dizendo para você, meu filho, solte isso. Você não precisa continuar carregando aquilo que está ferindo você. E é interessante que nós podemos imaginar como se fosse uma criança pegando um vidro ali, um caco de vidro brilhante, ela olha e fala o quê? Nossa, que bonito que é. Ela vai lá e quer segurar aquilo para ela. Só que o que acontece? O pai olha, vê que ela vai se machucar com um caco de vidro na mão e fala assim, me entrega. E o que a criança faz? Ela aperta ainda mais, ela não quer dar. Ela chora, ela resiste, porque ela não entende o que está acontecendo. Mas o pai, ele insiste por quê? Porque ele ama. E é isso que nós precisamos entender. Há áreas da nossa vida que nós fazemos exatamente isso. Nós apertamos aquilo que Deus está pedindo de nós. Nós muitas vezes protegemos aquilo que vai nos ferir. E às vezes nós seguramos aquilo que Jesus está dizendo para você deixar. Para você deixar para trás. Porque a caminhada ela já é difícil, a corrida já é difícil. Agora se você começar a carregar aquilo que Cristo não pediu para você carregar, você nunca vai conseguir caminhar até o fim. Então se você quer continuar, você precisa correr mais leve. Você precisa soltar o peso. Você precisa o quê? Abandonar o pecado. E deixar que Cristo trate aquilo que está roubando o seu fôlego na vida cristã. Você precisa se voltar para Ele. E você precisa abandonar o peso e o pecado que tenazmente nos assedia. E por que Deus faz isso? Porque o Pai está formando em você uma fé que continua, mesmo quando dói. Ele está formando em você uma fé que continua, mesmo quando dói. Porque não é fácil. E a segunda questão que o texto nos chama a observar é, olhe mais alto. Fixe os olhos em Jesus, quando a dor ocupar tudo na sua vida. Porque mesmo depois de eu deixar o peso, de eu deixar o pecado, a corrida ela continua. Ainda há cansaço, ainda há lágrimas, ainda vão haver dias difíceis. E olha o que Hebreus nos diz a partir disso. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. O que acontece? Quando você está ferido, você se encolhe. A dor, ela ocupa tudo às vezes na nossa vida. E quem sofre, muitas vezes começa a medir a vida pelo tamanho da dor que está sofrendo. Os ansiosos costumam medir a vida pelo tamanho da ameaça que eles pensam que pode acontecer diante do seu caminho. E quem está cansado, muitas vezes mede a vida pelo tamanho do custo do próximo passo. É como se nós pudéssemos imaginar dirigir à noite numa tempestade.
o que acontece? O vidro começa a embaçar, a chuva bate forte, os faróis da frente, porque a chuva está forte, você não consegue enxergar direito. Você segura o volante, o que você faz? Você tenta achar alguma faixa guia para que você possa estar continuando a dirigir, mesmo quando você não consegue enxergar direito. E a faixa é interessante porque ela não acaba com a tempestade que nós estamos passando, mas ela nos mostra por onde continuar. E há dias que às vezes na nossa alma você pode sentir assim. Você tenta orar, mas a sua mente não para, ela fica pulando para várias coisas. Você tenta descansar, mas o coração continua ativo, acelerado. Você tenta confiar, mas a ansiedade cria cenários cada vez mais terríveis do que pode acontecer. E às vezes você tenta continuar, mas a dor que você está sentindo no momento, o sofrimento que você passa, às vezes parece maior que as promessas que Deus tem reservado para cada um de nós. E o que a palavra diz nesses momentos para nós? Olhe para Jesus. É interessante a palavra dizer isso para nós. Olhe para Jesus. Mas não como uma frase religiosa, mas como alguém que olha e a partir dali, é como se estivesse sem respirar quase, conseguisse ter aquele fôlego novamente. E a palavra vai nos dizer o quê? Olhe para Jesus, porque Ele é quem começou a boa obra em você, e Ele vai terminar. É importante que nós entendamos na nossa mente e no nosso coração, que eu cheguei até aqui neste momento, e estou passando às vezes por uma dor terrível neste momento, mas eu cheguei até aqui somente por causa da graça de Deus. E ela nos manda olhar para Jesus, porque Ele não abandona a obra que Ele começou. Ele não salva as nossas vidas para depois se esquecer de nós. Ele não chama para depois largar você no meio do caminho. Não é isso que Jesus faz. Talvez você esteja fraco hoje, mas Cristo não está fraco. Talvez você esteja cansado, mas Cristo não se cansou de sustentar a sua vida. Sua segurança não está na força das suas mãos segurando Jesus. Porque às vezes nós pensamos que a partir daquilo que eu faço que eu estou seguro nas mãos dele. A força está nas mãos de Jesus, segurando você. E é por isso que quando você olha para Ele, você se lembra dessa verdade. Quando você olha para Ele, você vê a cruz, você vê o que Ele passou, rejeição, vergonha, derramamento do seu sangue, abandono, dor, sofrimento. Mas também você vê quem? Um Salvador que permaneceu até o fim. Ele poderia ter descido da cruz, mas Ele ficou. Ele permaneceu até o fim por você. E Ele não é alguém que é salvador e fica olhando você numa TV para ver, como se fosse uma arquibancada assistindo a sua vida. E diz assim, vai, segura firme, vai até o fim, né? Igual aquele treinador que fica ali no colo. Ele não faz isso. Jesus, Ele entrou na dor. Ele tomou a cruz. Ele venceu a morte. E hoje Ele está com você, te sustentando enquanto você corre. E isso muda todas as coisas. Porque muitas vezes continuar não parece tão grandioso como nós imaginamos. Às vezes continuar para você hoje é você dormir e conseguir levantar da cama amanhã. Às vezes o continuar para você é você sair daqui e voltar a orar mais uma vez.
Às vezes, continuar é você abrir a Bíblia, mesmo quando você está sem vontade, mesmo quando você está sem emoção. É pedir perdão, é procurar ajuda. E às vezes nós pensamos que é algo muito fantástico que precisa acontecer para alguém continuar. Muitas vezes é voltar à comunhão, quando tudo dentro de você quer fugir. É você servir mais uma vez no domingo, sem transformar o seu cansaço em amargura no seu coração. Isso às vezes é continuar para você. E ninguém costuma aplaudir essas pequenas permanências que nós temos, esses pequenos despertares e continuar diante do caminho. Mas quem vê, Deus vê. Deus, Ele vê o que está acontecendo. E eu gostaria que você pensasse comigo como uma árvore que está no inverno. Por cima, parece que nada está acontecendo, né? Vai caindo as folhas, vai caindo tudo, vai ficando só galho, né? Mas debaixo da terra tem algo que está acontecendo. As raízes, elas continuam crescendo. Silenciosamente, ninguém está vendo. Profundamente, ninguém está vendo. Mas quando a tempestade chegar, aquilo que cresceu quando estava escondido lá embaixo, é isso que vai sustentar a árvore. E talvez seja isso que Deus está fazendo com você hoje. Você olha para a sua vida e fala, mas nada muda, as coisas continuam iguais. Mas às vezes as suas raízes estão crescendo, elas estão descendo. Talvez a sua dependência de Deus esteja aumentando. Talvez a sua humildade está sendo formada nesses momentos. Talvez Deus esteja arrancando a ilusão da sua vida nesse momento, de que você está no controle de todas as coisas e você não precisa de ninguém. A dor, às vezes, ela grita para nós o que? Pare, desista. Mas Cristo, Ele diz o que? Olhe para mim, olhe para mim. A sua dor muitas vezes pode dizer para você, você está sozinho, não tem ninguém com você. E Jesus responde para nós, eu já passei pela cruz para poder estar com você durante a sua caminhada, durante a sua corrida. Por isso, quando você tiver um momento muito difícil, no qual você não sabe para onde olhar, olhe para Jesus. Olhe para Ele, levante os seus olhos. Porque o Pai está formando em você uma fé que continua mesmo quando dói. E o terceiro ponto é sobre confiança. Nós entendemos que precisamos confiar mais fundo. A disciplina do Pai, ela dói. Quando Deus te disciplina, isso dói. Mas o que nós precisamos entender? Essa dor transforma você. Quando seus olhos se voltam para Cristo, você começa a enxergar a dor de outra maneira. Quando você olha para Jesus, tudo muda na sua perspectiva. Ainda dói aquilo que você está sofrendo naquele momento, mas deixa de parecer abandono da parte de Deus. E Hebreus diz para nós o quê? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por Ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama. E essa verdade, ela é difícil. Por quê? Porque muitos de nós aprendemos a interpretar dor como falta de amor. Se tem dor, eu já faço a ligação direta que não pode ser amor. E aí o que acontece? Quando começa a doer, quando as coisas ficam difíceis na caminhada cristã, o que acontece comigo? Eu começo a pensar, está doendo, estou sofrendo, estou passando por dificuldade. De que forma eu olho para Deus? Deus está longe de mim.
Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus está distante. Quando uma porta se fecha, nós falamos assim, Deus se esqueceu de mim. E é difícil porque a gente sempre quer as portas abertas. A gente quer que as coisas aconteçam da forma que a gente quer. E Deus vai lá e fecha a porta às vezes do que você quer. Você fala, Deus se esqueceu de mim, me abandonou. Né? E quando nós somos confrontados, a gente pensa, Deus está contra mim. Né? É assim que muitas vezes fica no nosso coração. Por quê? Porque toda vez que é algo difícil, toda vez que é algo que dói, toda coisa que traz sofrimento, nós colocamos bem distante do amor. E deixamos sempre aquilo que não dói, aquilo que dá prazer, tudo como tudo tivesse voltado ao amor. E essa não é a realidade. Por quê? Porque a disciplina de Deus na sua vida, ela é a maior prova de que nós pertencemos a Deus. A disciplina de Deus é a maior prova de que nós somos dele. Porque Deus, Ele te ama demais para deixar você continuar do jeito que você é hoje. Ele não quer que você tenha o pior na vida. Ele quer que você desenvolva tudo o que você tem, todo o potencial que Ele tem na sua vida, para a glória dEle. Ele quer ver você realmente ser tudo o que você pode ser, para a glória do nome dEle. Só que às vezes nós não conseguimos compreender os momentos difíceis. E nós precisamos muitas vezes respirar um pouquinho aqui, né? Porque isso dói de verdade na nossa vida. Deus não trata nada de maneira superficial. E é por isso que dói. Há processos que vão te deixar completamente sem palavras pelo que Deus está fazendo. Há perdas que nós vamos sofrer que vão deixar-nos de uma forma que não dá para explicar o sofrimento que eu tenho. Há esperas que cansam. Há portas fechadas que parecem nos esmagar por dentro. A disciplina da parte de Deus que mexe em lugares da nossa alma que nós não gostaríamos que ninguém tocasse. Mas Deus vai lá, Ele toca. E muitas vezes você pode dizer hoje, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, tem tanta dificuldade, tem tanta luta que eu estou passando, tem tanto sofrimento que eu estou passando. Você não precisa esconder isso. Por quê? Porque um cristão não se torna mal porque ele diz que não está entendendo o que está acontecendo da parte de Deus. Porque se você está falando com Deus, é um filho que está tentando continuar no meio da dor. E no meio da dor nós fazemos questionamentos. Porque quando dói de verdade, é como se ativasse algo dentro de nós. No qual nós começamos, parece que dá um curto dentro de nós. Como isso pode estar acontecendo? Eu não acredito nisso. Isso faz parte da vida cristã. Você não é um mau crente por causa disso, quando você questiona. Tem muita gente que fala, não, você não pode falar assim, você não pode falar essas coisas, vem ainda e quer jogar uma pedra na cabeça para ver se mata de uma vez. Não é isso que nós somos chamados para fazer. Nós precisamos sempre nos voltar para Ele. E às vezes, se o silêncio de Deus, ele pode parecer algo difícil demais hoje, você não precisa fingir que está tudo bem. Você não precisa fingir que as coisas estão dando tudo certo, porque isso é fé. Porque o lamento também é linguagem de fé. Lamento faz parte da vida cristã. O desespero não, porque o desespero é sofrer como se Deus não existisse. Agora o lamento é sofrer olhando para Deus, mesmo sem entender todas as coisas que estão acontecendo.
Então, por isso, nós não podemos colocar uma resposta rápida numa ferida que está, às vezes, aberta no seu coração. A Bíblia não manda você fingir que não dói, mas ela também não permite que você conclua que dor é abandono da parte de Deus para a sua vida. Porque pensa numa criança, ela está tentando atravessar uma rua que está movimentada de carros. E de repente ela dá aquele passo, o pai vai lá e segura ela. Porque sabe que se ela fosse, o carro ia passar por cima. E o que Deus faz? Ele faz isso conosco. Às vezes ali a criança começa a puxar, se irrita, porque quer chegar do outro lado e quer passar na rua, e o pai está segurando ela, não quer deixar ela ser feliz, não quer deixar ela se divertir. Mas o que o pai está fazendo? Está salvando a vida do seu filho. E às vezes Deus está salvando a sua vida. E você está ali querendo puxar, está querendo ir, e está querendo fazer, e Deus não deixa. E você acha na sua cabeça que vai ser mil maravilhas, mas Ele sabe o que está na frente. E Deus segura a nossa mão com força. E às vezes a gente fala assim, Deus é duro comigo, mas isso é amor. É como um pai que não quer que seu filho morra. É por isso que Deus muitas vezes Ele diz não. E às vezes você chama de abandono, mas é livramento de Deus para a sua vida. Muitas coisas que você quis que acontecessem e não aconteceram, foi porque Deus te ama e quer o melhor para você. E não gostaria que você fosse pelo pior caminho de todos. E às vezes você ficou decepcionado com Deus, porque Ele não te deu o que você queria. E às vezes Ele estava te livrando de coisas que você nem pode imaginar que seriam possíveis acontecer ali. Mas porque não aconteceu, às vezes nós nos fechamos nisso. E achamos que Deus não nos ama de verdade. Às vezes o sofrimento ele vai mostrar algo que está escondido dentro de você. E muitas vezes nós ficamos mal com isso. Deus muitas vezes faz nós esperarmos. Coloca em situação no qual a coisa não acontece. E você tem que esperar e esperar. E às vezes você acha que Deus esqueceu de você. E muitas vezes isso é transformação da parte de Deus. Para a sua vida. O pai, ele sabe o que ele está fazendo, mesmo quando o filho não entende. Mesmo quando você não entende, Deus entende. E Ele sabe por que Ele está fazendo isso com você. E Ele te ama. E Ele está fazendo para o seu bem. Ele muitas vezes usa a dor para desmontar algo que deformou a nossa imagem nele. E às vezes a gente não percebe. Pensa numa árvore que está sendo podada. Você vê caindo todos aqueles galhos. E parece que a árvore fica feia depois que poda ela. E você olha e fala assim, nossa, acabaram com aquela árvore. Mas aquele que faz a poda, ele sabe que não está destruindo a árvore. Ele está preparando ela. Ele está removendo aquilo que rouba a vida. Ele está cortando aquilo que impede o crescimento dela. Ele está cuidando daquela árvore. E Deus faz isso conosco. Ele toca muitas vezes no nosso orgulho, que nós chamamos de personalidade, né? Tem uma personalidade forte. Toca no controle que muitas vezes nós queremos ter de todas as coisas e nós chamamos de prudência. Nós damos nomes bonitinhos para os nossos pecados, né? Ele toca muitas vezes as falsas seguranças que nós tínhamos, que nós chamávamos de estabilidade para a nossa vida. E no momento é difícil, por quê? Porque parece perda. Parece que é algo que está nos tirando algo principal da nossa vida. Mas pela graça, essa perda que você tem, o que vai acontecer? Vai transformar em vida da parte de Deus. Porque onde havia dureza, muitas vezes nasce a mansidão em meio à dor. Onde havia uma soberba na sua vida,
se torna o quê? Humildade. Então são coisas que nós não percebemos como Deus está trabalhando em nós em meio à dor. Onde muitas vezes você podia ter uma autossuficiência, achando que você é o bastante e pode fazer o que quiser e ser independente. Deus começa a mostrar o quanto você é dependente dEle. Onde você costumava desistir, começa a nascer perseverança da parte de Deus na sua vida. E Ele produz isso como? Em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio às perdas, em meio às portas fechadas, em meio a não acontecer aquilo que você gostaria que acontecesse. E é assim que Ele trabalha. Por isso, quando você passar por momentos difíceis, sempre se lembre que não é para o seu mal. Tudo que você está passando tem um propósito de amor da parte de Deus, com aquilo que Ele quer formar, de diferencial na sua vida. Não chame de rejeição aquilo que é disciplina de Deus, para te transformar completamente. E se você está em Cristo, a dor nunca vai ser soberana na sua vida. O cansaço não é soberano. A estação que você passa na vida não é soberana. Quem é soberano? Deus é soberano. E talvez você seja aquele corredor cansado hoje, que está desejando parar, que está desejando desistir naquele momento. Ou talvez você seja aquele que está no meio da tempestade, tentando encontrar a estrada, o caminho que você precisa para ser guiado. Talvez você seja essa criança chorando, porque o pai está segurando a sua mão para preservar a sua vida. Ou talvez você seja essa árvore que está sendo podada, olhando para os galhos e perguntando: Deus, o que o Senhor está fazendo comigo? Está doendo demais. E como que a palavra responde para nós? O Pai está formando em você uma fé que continua mesmo quando dói. É isso que Ele quer criar na sua vida. Uma fé que permanece, que persevera, mesmo quando você sofre. Mesmo quando você passa por momentos de dor, mesmo quando você passa por momentos de espera, mesmo quando você está às vezes ali no vale da sombra da morte. Ele quer criar uma fé em você que não é uma fé fraquinha. Não é uma fé que desiste por qualquer coisa. É uma fé que persevera até o fim. E talvez você chegue no final dessa mensagem sem as respostas que você gostaria. Mas talvez exista algum peso que você precisa soltar. Às vezes tem algum pecado que você precisa abandonar. Às vezes a estrada pode estar parecendo embaçada para você no meio da tempestade. Às vezes a poda está doendo. E Hebreus, ele não está chamando-nos aqui para entender tudo hoje. Ele está te chamando para fixar os seus olhos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Imagine aquele corredor mais uma vez. Ele está cansado, o corpo pede para parar, a respiração está pesada, mas lá na frente ele vê o caminho. E mais que isso, ele percebe que ele não está correndo sozinho. E é isso que a fé faz. A fé, ela não diz, não está doendo. Porque muitas vezes as pessoas querem fingir uma fé, tentando mostrar que as coisas não doem na vida dela. A fé, ela chama para dizer o quê? Está doendo, mas Cristo continua sendo o meu caminho. A fé, ela não vai dizer, eu tenho força sobrando para tudo. A fé, ela diz, eu estou fraco, mas o meu Salvador não me soltou. A fé, ela não diz, eu entendo tudo que Deus está fazendo. A fé diz, eu não entendo, mas eu conheço o caráter do meu Deus. Eu sei quem Ele é. Então, se hoje você está cansado, não transforme o seu cansaço em desistência. Se tem algum peso para soltar, solte. Se há pecado para abandonar, abandone.
Se existe dor, olhe para Jesus. E se existe disciplina, olhe para o seu Pai. O caminho, ele é apertado. O caminho que leva à vida, ele é estreito. Mas Cristo está nele. A disciplina, ela dói. Mas ela não é rejeição da parte de Deus. O Pai está nela. A corrida, ela cansa. Mas ela não termina em morte. Ela conduz à vida. Ela conduz à vida eterna. Então lembre-se daquilo que nós falamos nesses 3 domingos. Quando o discurso ele for duro, da parte de Deus permaneça. Quando a cruz pesar, entregue ao Senhor. E quando o seu coração cansar, que você possa continuar. Por quê? Porque somente Cristo tem as palavras da vida eterna. E quando você sair daqui, talvez sem todas as respostas que você gostaria, mas precisando dar o próximo passo, que você possa pregar isso à sua alma. O Pai está formando em mim uma fé que continua, mesmo quando dói. O Pai está formando em mim uma fé que continua, mesmo quando dói. E esse é o convite de Hebreus para nós no capítulo de número 12, irmãos. E eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento. E pensar na sua vida diante de Deus. Como está a sua corrida da fé? Em que momento da caminhada você está? Será que você pensa em parar? Em desistir? Em não continuar mais porque está doendo? Coloque a sua vida diante de Deus. Diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me mostra como o Senhor tem me trabalhado ao longo dos dias, Senhor. Me mostra mais do teu caráter, quem tu és, para que eu possa confiar em todas as coisas que acontecem comigo da tua parte, Senhor. Dá graça para ver até, Senhor, nas disciplinas que o Senhor tem para comigo, que é amor do Senhor, porque o Senhor não quer me deixar ser o pior, mas o Senhor quer o melhor para mim. Dá graça, Senhor, de perceber quando o Senhor está segurando as nossas mãos, está nos impedindo de caminhar, porque o Senhor tem cuidado de nós e nos livrado do mal, como um pai que não quer, Senhor, que o seu filho seja atropelado. Que o Senhor possa nos dar essa graça nessa noite, meu Deus, de ver quem tu és e confiar de todo o coração em ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor é por nós, que o Senhor continuará a boa obra até o fim, e que possamos ter sempre os olhos voltados para Jesus, para que possamos permanecer firmes, fiéis, até a morte, Senhor. Dá-nos a graça de permanecer, mesmo quando tudo sai do nosso controle. Mesmo, Senhor, quando nós só vemos dor pelo caminho e sofrimento. Porque está sendo produzida em mim uma fé que continua mesmo quando dói. Mesmo quando nós estamos, Senhor, completamente sem conseguir perceber, Senhor, que o Senhor está conosco. Dá-nos graça, Senhor. Dá-nos graça. Nos leva em segurança para os nossos lares, na tua santa paz, renovados pelo teu Espírito, e que tenhamos uma semana abençoada na tua presença. E mesmo em meio à dor, permanecendo
e confiando no teu plano e no teu propósito, que é de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Dá-nos essa graça, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos ficar de pé para receber a bênção apostólica. Após termos nossos avisos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, o conforto, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre a igreja do Senhor e sobre ela permaneça para todos sempre. Amém.